Muito bem, agora a gente continua conversando sobre mais saúde de um ponto de vista agora um pouquinho mais lúdico. A gente está aqui com a Débora Romero, ela já atuou muitos anos na área de artes, em escolas, agora atualmente é professora de educação religiosa, do ensino religioso, mas tem uma verdadeira paixão por artes, né, Débora? Sim. Obrigada pela participação aqui, viu? Eu agradeço. Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar entender um pouquinho a importância da arte ou da educação artística. Na minha época era educação artística, não faz tanto tempo assim, mas da arte no contexto do desenvolvimento da criança. Débora, como é que essas atividades artísticas atuam no desenvolvimento? Esse é um assunto que eu considero muito importante, mas eu acho que ele é pouco divulgado. Existem pesquisadores em universidades do mundo todo que estão trabalhando nesse sentido para tentar mostrar tanto para as escolas como para os pais a importância da educação artística no desenvolvimento da criança. Porque a arte, ela amplia a visão de mundo da criança, ela transforma o comportamento, desenvolve a coordenação motora, a criatividade, então faz com que a criança aprenda a se expressar de uma forma melhor também. Muita gente desvaloriza, você disse que é um assunto pouco divulgado, né? Muita gente desvaloriza até o conteúdo de artes no currículo escolar. Acha que é para fazer o complemento ali do calendário, né? Uma brincadeira, um momento que até para enrolar um pouquinho na aula, e não é bem verdade, né? Será que a arte é uma das únicas formas da gente então desenvolver a criatividade, Débora? A criatividade da criança, ela precisa ser trabalhada e é através da arte que ela vai ser desenvolvida. Porque a criança, ela enxerga a arte de forma diferente do adulto. O adulto vê a arte só como museu, estética, beleza. Agora, para a criança, não. A arte é uma forma de expressão e ela se expressa de uma forma que lhe dá prazer. Por isso que toda criança gosta de desenhar, gosta de mexer com massinha, misturar tintas, porque isso é algo natural da criança. E quando a criança está envolvida num processo assim, criativo, quando ela está de forma espontânea, ela acaba mobilizando todos os seus sentidos e toda a sua emoção naquele momento. E isso faz com que traga um certo equilíbrio, uma certa harmonia que vai ajudar no aprendizado da educação formal. Uau! Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu queria saber o seguinte: a partir de quando, de que idade eu preciso estimular o meu filho ou uma pessoa, a criança que eu cuido, a criança com que eu tenho contato, a desenvolver mais a parte artística? Então, é na primeira infância, que a gente chama que vai até os 7 anos, que a criança começa a ter contato com a arte. Só que com a alfabetização precoce, que hoje a gente vê isso acontecendo Cada muito, vez mais frequente. acaba podando isso, acaba separando essa ligação que a criança tem com a arte, e isso não é bom. Porque as escolas, enquanto a criança não é alfabetizada, elas priorizam esse conhecimento artístico, atividades manuais, atividades mais lúdicas. Só que assim que a criança começa a aprender a ler e escrever, a própria escola já prioriza o conhecimento cognitivo e começa a deixar de lado as atividades artísticas. Só que é importante, tanto para os professores quanto para os pais, continuar incentivando a criança a continuar participando dessas atividades, porque é só a arte que vai desenvolver a criança em todos os aspectos, no cognitivo, no emocional e até no social. Eu queria entender como é que a arte pode trazer benefícios no aprendizado formal, porque tem, inclusive as escolas, alguns pais, como a gente já falou anteriormente aqui, não valorizam, acham que a arte é só um momento a mais ali, um momento de até assim, de folga para o professor, para os outros professores que ensinam as matérias do currículo mais formais. Como que a arte, então, ela atua no aprendizado, então, do conteúdo formal? Como eu já falei, a arte é uma forma de expressão da criança. E quando ela começa a ser alfabetizada, é aquilo que é natural para ela, se expressar através da arte. E muitas crianças, elas não conseguem se expressar com palavras, têm dificuldade para se expressar verbalmente. E a gente consegue descobrir muitas coisas sobre o mundo da criança através de um desenho que ela faz. Um momento em que ela está vivendo, o que ela está sentindo, às vezes alguma dificuldade que ela está passando na escola ou na própria família. Às vezes, assim, você consegue descobrir quem é a pessoa mais próxima dela na família. Então, tudo isso ajuda. E enquanto a criança está nessa parte de criação, sempre mexendo com esses tipos de materiais,
É nessa hora que é desenvolvido a percepção, a imaginação, a criatividade, o raciocínio, a coordenação motora, e são aspectos que vão auxiliar no processo de aprendizagem. Professora, você falou em um momento que a criança não enxerga a arte como a gente vê, mas ao mesmo tempo a criança também vai crescendo e eu queria saber se essa percepção de arte também vai sendo modificada. Quando que ela modifica? Então, a criança começa a se envolver com as habilidades artísticas aproximadamente com uns 2 anos. E nessa época é interessante porque ela não tem medo de arriscar, ela ainda não sabe criar, mas ela começa a fazer os rabiscos. E não é qualquer rabisco, ela faz só na horizontal, na vertical e inclinada. E esse é um momento muito importante porque é o primeiro aspecto que vai ajudar a desenvolver a escrita da criança. E por mais que um adulto às vezes pense, é só rabisquinho, ela está lá se divertindo, ela está se divertindo Aí a criança fez um monte de riscos e falou, olha, desenhei meu cachorro, meu gato, minha família, minha casa. Mas esses rabiscos são importantes para a criança, porque ela não está preocupada em ter sentido, em fazer sentido aquilo que ela está fazendo. Porque o que traz prazer para ela é o momento, enquanto ela está no processo. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha de 1 ano e 8 meses, que ela está nesse processo. E agora ela está começando a desenhar a mãozinha. Então ela põe a mãozinha para tentar fazer o contorno e sai só alguns risquinhos. Só que quando ela olha o desenho, ela não fica assim espantada, nossa, cadê a minha mãozinha? A criança nessa idade, ela não se preocupa com isso. Porque o que é legal, o que traz prazer é o processo, não o resultado. Ok. Ela não está preocupada com isso. E esses rabiscos da criança logo vão se modificando e ela consegue fazer já rabiscos circulares, e aí que ela começa a dar nomes para os rabiscos. Então ela consegue identificar. Então se ela falar para você que aquele rabisco é uma vaquinha, uma casinha, um cachorro, toda vez que você perguntar, ela vai falar a mesma coisa, o mesmo rabisco. Ela não vai mudar, porque ela está desenhando da forma como ela compreende. Então é importante a gente entender esses processos todos da primeira infância, que vai até os 7 anos, para entender que isso é importante, cada passo desse é importante. A partir dos 7 anos, então, a criança se preocupa muito mais com os resultados finais ou um pouco antes disso já? Não, é com 7 anos, porque antes um pouquinho tem uma parte interessante que você começa a ver a criança desenhar uma casinha, por exemplo, em cima da nuvem, coisas fora de lugar, assim, fora da nossa realidade, né? E ela desenha um cachorro e pinta de rosa. Só que para a criança, ela não está preocupada com estética, com nada organizado. Com a realidade. Ela está preocupada em fazer aquilo de acordo com o que ela entende. E a cor, por exemplo, ela pode até saber que não existe cachorro rosa, mas o que importa para ela é o sentimento afetivo que aquela cor proporciona. Então ela não se importa com o resultado final, e sim com o durante, entendeu? Que é o que dá prazer para ela enquanto ela está trabalhando. Tá certo. Eu quero saber agora dos benefícios que as atividades artísticas podem trazer. São apenas, então, no físico, coordenação motora? Porque com o passar do tempo a criança, obviamente, vai afinando, né, os movimentos, ela vai desenhar a mão mais perfeitamente. E se ela cria gosto mesmo pela coisa, ela pode se tornar um desenhista facilmente lá pelos 9 anos, desenha cada coisa que nem muitos de nós adultos conseguem desenhar. Que outros benefícios a gente encontra além do físico, do motor? Então, para ela chegar aos 9 anos desenhando bem, como você falou, quando chega aos 7 anos, é um período meio crítico para ela, porque ela quer desenhar as coisas de forma mais real. Então, ela até tenta, ela já consegue desenhar as coisas na proporção, ela sabe que o homem tem que ser menor do que uma árvore, o cachorrinho menor do que o homem. Ela coloca as cores da forma adequada, só que ela se sente muito insegura, porque ela tenta fazer a coisa da forma real, só que isso traz insegurança para ela. E como traz muita insegurança, afeta até na escrita, porque ela começa a apertar demais o lápis, ela usa demais a borracha por insegurança. Então, nesse momento, que é exatamente quando ela está sendo alfabetizada, se ela não for incentivada, acontece um bloqueio e começa a interferir no desenvolvimento dos outros aspectos, inclusive social e emocional da criança também. Porque dela chega dos 9 aos 11 anos e ela já começa a achar que ela não consegue fazer nada. Ela já fala, eu não sei, eu não consigo desenhar. Tudo que ela faz, ela acha que está horrível, porque ela se cobra demais, porque ela sabe que aquele cachorrinho que ela desenhou não está com muita cara de cachorro. Então, ela quer fazer a coisa da forma real e ela não consegue. Então, se não tiver uma sequência, assim que a criança começa a ser alfabetizada, uma sequência no incentivo,
ela realmente vai criar um bloqueio e vai dificultar. A minha pergunta agora é exatamente essa. Como é que nós, pais, ou professores, educadores, podemos estimular essa criança para que não haja esse corte? Quando agora eu estou falando desse corte seco nas artes, né, no desenvolvimento das artes, eu já estou pensando que isso vai refletir no desenvolvimento geral da criança. Exatamente. Como que a gente estimula positivamente sem forçar a barra? Olha, foi até feita uma pesquisa no Reino Unido muito interessante. Eles fizeram um estudo com mais de 800 crianças com as suas famílias. Então, eles reuniam essas crianças com as famílias para fazer trabalhos de arte. Mas assim, pintura, desenho, música também. E eles viram que nesse processo, quando os pais estavam junto, trabalhando junto, a criança se tornava muito mais feliz. E por se tornar mais feliz, o desenvolvimento dela em todos os aspectos melhorava. E sem contar o relacionamento da família que mudava, porque fazendo arte junto, exatamente, eles passavam a se conhecer melhor, tinha mais intimidade por estarem fazendo junto. Então a família ficava mais feliz, melhorava a saúde emocional e social da família. Agora eu quero te perguntar assim, uma pergunta do seu dia a dia. A nossa sociedade mudou drasticamente nos últimos 20 anos, eu diria. Até antes disso, né? Mas a gente tem sentido que a tecnologia tem invadido as escolas, que o perfil dos alunos mudaram em função da tecnologia. Do momento que a gente vive, a gente não consegue viver alheio. E eu quero saber se esse ponto, o fator tecnologia, o fator smartphone, o fator iPad ali na mão da criança, tem afetado no desenvolvimento artístico. Olha, afeta porque os pais deixam a tecnologia muito acessível aos filhos, né? Eu até entendo, porque na correria do dia a dia, eu já vi criancinhas de 8 meses sentadinha com tablet, jogando. Às vezes, se é um momento que vai fazer a criança ficar quietinha, para o pai ter um descanso, até é compreensível, mas acontece que isso impede com que a criança descubra as coisas por si mesma, entendeu? Comece a criar. Antigamente, as crianças criavam seus próprios brinquedos, inventavam novas brincadeiras, e hoje não acontece. Quando a gente comenta isso das brincadeiras que a gente fazia na infância, as crianças dão risada, porque acham estranho. Então, isso interfere. Tanto que até essa mesma pesquisa que fizeram lá no Reino Unido, esse estudo, eles viram que essas atividades artísticas manuais, elas ajudam muito mais no desenvolvimento do que esses programas educativos de TV e esses aplicativos também. O desenvolvimento é muito maior. Tá, então não dá para substituir, viu, gente? A gente precisa realmente fazer um esforço e priorizar a educação dos nossos filhos. Agora, existe uma pergunta crucial. E talvez este seja o caso do seu filho. Tem criança que não gosta de desenhar, não gosta de pintar, não gosta de fazer essas atividades. A gente percebe isso, sei lá pelos algumas crianças até um pouco mais cedo, 4, 5, 6, 7 anos. Então, por quê e como a gente deve agir? Então, acontece isso porque a criança não foi estimulada o suficiente desde pequenininha, desde os 2 anos. Só que tem vários tipos de atividades relacionadas à arte que você pode fazer com a criança. Por exemplo, com relação à música, tem um monte de coisa legal que dá para fazer com as crianças. Você pode colocar alguma música infantil bem animada, educativa, para a criança ouvir, e você pode trabalhar de diversas formas. Pode cantar bastante com a criança, porque os pais que cantam junto com as crianças desenvolvem melhor a fala da criança e também torna as crianças mais assim desinibidas. Então você pode cantar junto com a criança, você pode incentivar a criança a criar gestinhos para a musiquinha, você pode também fazer a criança prestar atenção na música para tentar descobrir o que a música está querendo dizer. No outro momento você pode fazer a criança perceber quais são os instrumentos, tentar descobrir quais são os instrumentos que estão sendo tocados. E o legal que dá para fazer também com a criança, eu sei que os pais quase não têm tempo. São várias as áreas, Débora, uau! Mas os pais, assim, eu sei que não tem tempo, vivem num mundo muito corrido, mas seria muito importante criar um hábito, porque isso é importante para a saúde da própria família. E às vezes o pai pode falar, mas eu estou tão cansada, às vezes está cansada fisicamente e até mentalmente, não tem disposição, né? Apesar de às vezes ter o desejo. Mas se você tirar 15 minutos, porque isso vai ser só no começo, porque com o tempo você vai ver que você mesmo vai se empolgar ali, vai ser um momento tão gostoso. Você pode criar instrumentos musicais com sucata, por exemplo. Tem muita coisa disponível na internet, né? Tem muita coisa aqui legal. Na TV Novo Tempo, com programas de artes que você pode aprender a fazer em casa. Tem coisas super simples, como pegar um potinho de margarina, você
tampa a boca com uma bexiga bem esticadinha, vira um tamborzinho. Aí quando você estiver ouvindo aquela musiquinha que a criança já aprendeu a cantar com você, pode incentivar a criança a tocar a musiquinha só seguindo o ritmo da música, para usar os seus instrumentos. Isso também é arte. Também é arte e desenvolve demais o cognitivo também da criança. Mas quando a criança já está mais velha, por exemplo, uma criança, e talvez você tenha enfrentado isso no seu dia a dia na sala de aula, uma criança com 7, 8 anos, que quando você dá uma atividade relacionada à arte, a criança tem resistência, ela quer fazer de qualquer jeito para entregar, ou ela simplesmente não tem prazer em fazer aquilo lá. Dá para salvar, dá para resgatar essa vontade de mexer com essa parte imaginativa dela? Dá. Você pode pensar em outras coisas relacionadas à arte. Você pode fazer várias tentativas, até que ache uma coisa que agrade a criança. Pode ser a música, pode ser leitura, porque leitura e contação de história também é algo muito importante quando é feito com a família. Essas coisas são importantes sempre serem feitas com a família. Não só o pai e a mãe estarem juntos, eles estarem desenhando junto, cantando junto, criando junto. Porque é isso que vai incentivar a criança, vai dar prazer, porque ela vai pensar, hoje é o dia de fazer arte. Eu sou importante na rotina dos meus pais. Eu vou fazer arte, ele parou para fazer arte comigo. Então isso vai trazer mais prazer, até para crianças maiores. Vai trazer mais prazer, porque vai ver que vai melhorar o relacionamento entre eles. E ele mesmo vai perceber que ele vai começar a se desenvolver muito melhor. Isso vai ajudar, ele vai se soltar um pouco mais, ele vai ter uma facilidade maior para se expressar. E com o tempo ele vai descobrindo o tipo de arte que mais lhe agrada. E até aquela que ela não gostava muito, com o tempo ela vai passar a gostar, porque ela começa a ver arte com outros olhos. Tá certo, Débora. Eu tô aqui imaginando que alguns pais não imaginam que estão perdendo o prazer, o privilégio que tem de passar tempo com seus filhos. Talvez você tenha uma rotina muito exaustiva, talvez seja exigido muito de você no trabalho, até nos afazeres de casa, porque tem famílias que é composta de mães e filhos, ou só de pais e filhos. E aí você tem que ser pai e mãe, fazer tarefa, lavar banheiro, limpar a casa, preparar a refeição. Realmente pode ser um desafio. Mas o sábado, por exemplo, é um dia maravilhoso para a gente pensar em Deus como um criador. Quando a gente observa a natureza, a gente vê que Deus foi detalhista, Ele fez texturas, cores. É uma oportunidade cores. para mostrar Deus como o maior artista para as crianças. E como a gente foi feito a imagem de Deus, eu imagino Exatamente. Que Ele colocou esse senso, esse gosto por arte, porque é um reflexo do caráter de Deus também, né, Exatamente. Débora? E talvez no sábado, que é um dia que você deveria parar, um dos 8 remédios de Deus, você possa aproveitar esse dia para também, até dar um tempo nas atividades da igreja e falar, olha, agora eu vou cuidar do meu filho, que é a minha ovelhinha e precisa de mim. E eu tenho certeza que na sua prática você tem sentido que quem toma essa decisão tem resultados muito satisfatórios. Muito. Muda completamente o relacionamento da família, que é o mais importante, que hoje em dia as pessoas não têm tempo de ter um relacionamento tão íntimo assim, né? E um pouco tempo que você consegue tirar para fazer isso com seu filho, transforma. Porque ele se sente importante e ele começa a enxergar as coisas de formas diferentes. Como, por exemplo, uma outra coisa que os pais podem fazer com os filhos, já que vivem nesse mundo corrido, se vai no mercado e tem que levar a criança, não tem onde deixar, tenta fazer desse momento um momento educativo, um momento especial. Divertido. Exatamente. Ao invés de fazer a criança enxergar só um monte de frutas e verduras, como nós vemos aqui, faz a criança perceber os diferentes tipos de cheiros, de cores, de texturas. Aí chega em casa, ela pode tentar misturar as tintas para tentar descobrir quais eram aquelas cores novas que ela descobriu. Então é um momento importante que acaba sendo prazeroso para a família. Que bom, Débora. Olha, muito interessante a nossa conversa. Espero que você volte mais vezes e desejo que realmente que o Senhor possa abençoar os seus esforços com os pequenos na escola, porque vocês são os nossos heróis, viu? Os professores realmente cuidam, amam e muitas vezes fazem o papel que nós pais deveríamos fazer. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui, mais uma forma de arte. E a receita que você aprende hoje é creme de cupuaçu. Uma delícia. Não sai daí não, a gente já volta.